Outro dia eu estava conversando com meu amigo mineiro, um dos mestres do growth no Brasil, um dos caras que mais tem trabalhado por esse mercado, e a gente estava rindo de uma expressão, eu falei, cara, o SEO é o melhor amigo do growth. E aí, a gente num almoço rindo sobre isso, eu resolvi gravar um vídeo, uma conversa aqui sobre o porquê a gente acha aqui na Web Estratégica que o SEO é o melhor amigo do growth. Então vamos lá. Meu nome é Rafael Reis, sou fundador da Web Estratégica. Nós somos especialistas em mapear a jornada do cliente, desenvolver conteúdo, criar estratégias de marketing de conteúdo para essa jornada e em trabalhar com SEO, as otimizações de resultados orgânicos para que você tenha mais tráfego vindo do Google e de outros buscadores também, se isso for relevante para o seu negócio. Os times de marketing digital, de digital de uma forma geral, né, em alguns lugares existe aí o hábito de chamar de digital, tem se aproximado cada vez mais das estratégias de growth, que nasceram como um micro nicho, né, que era o growth hacking, cresceram muito dentro do ambiente de startups, de empresas de tecnologia, e hoje growth marketing está se tornando cada vez mais presente em outras áreas também, para geração de leads, para geração de vendas, para o e-commerce, para outros segmentos, não só o segmento de SaaS. E, obviamente, eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, um dos principais canais de crescimento e com menor custo de aquisição é justamente o SEO, é justamente o tráfego orgânico. E aí a gente resolveu gravar essa conversa aqui sobre por que o SEO é o melhor amigo do growth e como é que você pode fazer essas duas áreas trabalharem bem em conjunto dentro de uma área de growth num negócio. Seja ele dentro do time de marketing, seja ele lateralmente com o time de marketing, seja isso interno ou terceirizado, enfim, o importante é ter a mentalidade de crescimento em conjunto. Eu estou no mercado de SEO já faz 12, 13 anos e muitas coisas que eu vejo hoje no mercado de growth, a gente sempre discutiu no mercado de SEO, só que hoje isso é aplicável a mais áreas. Então vamos lá. Primeira coisa em comum que os nossos dois amigos têm que ter é um objetivo bem definido e quais os experimentos que vão ser feitos para que a gente consiga ter aprendizados e depois escalar em cima desses aprendizados. Então explorar métricas relevantes de SEO, métricas importantes, por exemplo, como tempo de permanência, ou como CTR, ou como dwell time. Dwell time, para quem não sabe, é o tempo de permanência entre o usuário clicar num resultado no Google, chegar em um site e eventualmente voltar para a página de resultado no Google. Se essa volta para o Google acontece, você tem ali uma métrica chamada de dwell time. Do ponto de vista do site, isso é uma taxa de rejeição. Do ponto de vista do Google, isso é dwell time. Dwell time não é uma métrica boa se ela for muito baixa. Do ponto de vista do site, se você tiver uma taxa de rejeição muito alta. Porque o pessoal chegou, olhou, falou, não era isso que eu estava buscando e foi embora. Tá? Então isso é uma das métricas que poderia ser escolhida para ser trabalhada especificamente. Afinal, todo mundo gosta de reduzir taxa de rejeição. Então todo experimento que leve à redução da taxa de rejeição é bem-vindo e gera resultados para SEO e gera resultado no crescimento do negócio. Um outro ponto, medir canais de audiência, né, e quais iniciativas orgânicas estão trazendo mais resultado. Por exemplo, vamos otimizar 10 PDPs, né, 10 descrições de produto em páginas de produto, e aí vamos escrever 10 conteúdos para o blog ou para o hub de conteúdo da marca. E aí vamos ver qual dessas duas ações vai gerar o maior resultado financeiro, se otimizar 10 PDPs ou se criar 10 posts de blog. E aí você vai ter uma métrica financeira, um experimento conduzido, para entender qual dessas duas coisas aqui está gerando mais lucro para o e-commerce. É lógico que não adianta fazer isso de forma aleatória, você tem que escolher produtos que estejam bem ranqueados e que tenham potencial de aumentar a conversão de forma visível e mensurável, e ao mesmo tempo você tem que escrever 10 bons posts para o blog ou para o hub de conteúdo que tenham potencial de ranquear e trazer audiência orgânica. E não adianta medir isso durante um mês. Você tem que medir isso ao longo do tempo para que você possa ir comparando a performance dessas duas coisas ao longo do tempo. Outra coisa que a gente pode medir é o tempo de permanência no e-commerce. Se a gente desenvolver mais conteúdo na página de produto ou na página de categoria, vai aumentar o tempo de permanência
e se aumentando o tempo de permanência a gente aumenta a taxa de conversão. Ou se com mais conteúdo eu vou ter uma determinada posição mais privilegiada no Google. Então, quando os objetivos da área de SEO e da área de Growth estão alinhados, a gente consegue criar experimentos e mensurações específicas que vão trazer aprendizados específicos que depois podem ser escalados. Segundo ponto, desenvolver um banco de ideias ou de experimentos e aí manter um fluxo de implantação desses experimentos e dessas ideias, a ponto de você conseguir ter vários testes simultâneos rodando e você ter vários aprendizados simultâneos acontecendo. E aí você gera insights que são úteis para o negócio e que podem ser escalados. Então, se você tem, sei lá, 80 categorias e você faz um teste isolado em 10 categorias, esse teste vence, você pode aplicar ele nas outras 70 categorias e você tem um ganho de escala bem representativo. Se você tem 10 mil SKUs no seu site, você faz um teste isolado em 20 ou 50 SKUs e você tem um teste que vence, você pode escalar isso depois para 100, 200, 400 SKUs ao longo de um ano e você vai ter um resultado escalável. Pô, mas como é que eu vou escolher 400 dentro de 10 mil? Regra de Pareto, né? Aqueles produtos que vendem mais, que têm mais volume, ou que têm mais lucratividade, ou que têm uma atração estratégica de leads relevantes para o negócio. E aí, essa escolha vai ser feita entre o time de SEO, que vai estar olhando para volume de busca e volume de tráfego, e o time de Growth, que vai estar olhando para lucratividade, para CAC, para LTV, em cima dessas vendas. E aí o cruzamento desses dois mundos vai gerar a extração dos melhores produtos. Então ter um cronograma e um planejamento conjunto entre o time de SEO e o time de Growth vai ajudar a colocar em prática essas ideias e implementar esses pontos de melhoria que vão trazer crescimento para o SEO e vão trazer resultados para o time de Growth. Terceiro ponto, aqui é fundamental porque é onde a maioria se pede, que é na execução. Tem um foco muito grande na operação e na gestão dos experimentos. Então, definir com muita clareza o que é a responsabilidade de cada um, comunicar cada fase da execução, o que cada time está fazendo, quais são os impactos que são gerados, qual é a próxima etapa que cada uma das equipes vão fazer e quais são os pontos em que as coisas têm que ser feitas em conjunto. Porque senão você começa a ter um desalinhamento entre as execuções, você começa a criar determinados problemas ali de relacionamento, de gestão, de dia a dia, e isso pode gerar uma cisão e uma competição entre esses times. É importante eles entenderem que eles estão trabalhando para o mesmo objetivo, com as mesmas métricas e em conjunto. Um time executa um lado, o outro time executa o outro, e eles estão em conjunto trabalhando para encontrar essas melhorias. Principalmente se esses times estiverem respondendo para gestões, para gerências diferentes, ou eventualmente, na pior das hipóteses, para diretorias diferentes, o crédito final dessas implementações vai para áreas diferentes da empresa. E, infelizmente, a gente sabe que a realidade não deveria ser assim, mas a verdade é o que é. As pessoas são movidas pelo ego e vão querer puxar o resultado e a sardinha para o prato delas, né? Então, se você estiver respondendo para diretorias diferentes, o potencial de conflitos é muito maior. Se todo mundo estiver respondendo para uma mesma gerência ou para uma mesma diretoria, o potencial de resultados é alavancado. É o que a gente vê na disputa entre marketing e vendas, que é uma boçalidade, né? Não deveria acontecer, infelizmente acontece, mas essa é a realidade das empresas, essa é a cultura corporativa que a gente tem, e a gente tem que lidar com o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Então, na prática, quando você trabalha com testes e experimentos, é importante que o time de SEO não modifique as coisas que já estão no ar, a não ser que isso seja extremamente necessário, e se for necessário vai ser alinhado com o time de Growth, e é importante que o time de Growth meça as coisas antes e depois e possa gerar comparativos e relatórios de experimentos que realmente retratem a melhoria daquelas implementações. Afinal, as coisas dando errado, a gente vai pensar em novas hipóteses, e as coisas dando certo, a gente vai escalar em cima daquilo que a gente aprendeu que dá certo. Então, quanto mais alinhado a gente trabalha e quanto mais todo mundo trabalha no mesmo objetivo, na mesma visão e dentro do mesmo processo, muito maior a probabilidade das coisas darem certo. E aí fazer as coisas darem certo num mundo que nem sempre funciona do jeito certo é mais um desafio profissional. É para isso que a gente está aqui. Se fosse fácil, chamava os outros, né? E o quarto ponto. Quais são as métricas de SEO
que o time de Growth deverá mensurar e apresentar, e quais são as métricas de SEO que são responsabilidade só do time de SEO. Então, coisas que o time de SEO tipicamente mede e executa e entrega em relatórios de performance, e quais são as coisas que o time de Growth mensura e executa e entrega nos relatórios de performance e de growth. Muitas vezes essas coisas vão coincidir, eventualmente essas métricas podem não bater com muita precisão, mas quem está acostumado com o universo Google sabe que a realidade é essa. Que o número que você olha no Search Console é diferente do número que está no Analytics, que o número que você olha no Google Ads é diferente do número que está no Analytics, e que o relatório que você tira e tenta cruzar essas diferentes fontes nunca vai bater, e não vai bater mesmo porque são metodologias de coleta e de tratamento dos dados que são diferentes. Então não tem como essas realidades baterem, você vai ter distorções estatísticas, o importante é que as conclusões estejam alinhadas. Que ainda que um tenha mensurado 80 e o outro 81, que um tenha visto 6% de crescimento e o outro 7%, as coisas estão caminhando na mesma direção e as metodologias podem variar, mas os resultados estão acontecendo e estão sendo entregues. A hora que você tem esse grau de clareza, de alinhamento de objetivo e de gestão da execução, você tem efetivamente resultados sendo entregues, você tem crescimento acontecendo, você tem lucros entrando no bolso e aí todo mundo fica feliz. E se você precisar de ajuda para fazer isso acontecer, nós somos a Web Estratégica, somos especializados em implementar esse funil, em implementar a conversão otimizada dentro do site, implementar um SEO de alta performance, criar conteúdo que ajuda a converter, criar experimentos que ajudem o seu crescimento orgânico e botar mais dinheiro no seu bolso, fazendo com que o tráfego orgânico cresça e que os resultados sejam melhores a cada mês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, o seu joinha é de graça, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e o que você aprendeu com esse vídeo. E se você for uma pessoa muito legal, compartilhe isso com outras pessoas que também podem aprender com esse conteúdo aqui. É isso, muito obrigado e até o próximo.